A chuva de outono batia na janela do meu apartamento como dedos impacientes, acompanhando o ritmo frenético dos meus próprios enquanto eu digitava no celular. O brilho fraco da tela iluminava as olheiras fundas, lembranças de 3 noites insones, cuidando de Alice, minha filha de 4 anos que, finalmente, dormia profundamente no quarto ao lado. Eu me aconcheguei ainda mais nas almofadas desgastadas do meu sofá de segunda mão, o cheiro de talco de bebê e amaciante barato me envolvendo como um abraço familiar. Por favor, só mais um adiamento. Eu sussurrei para mim mesma, enquanto compunha a mensagem para Miguel, meu ex e o pai eternamente ausente de Alice. Ele estava 3 meses atrasado com a pensão alimentícia e, de repente, inalcançável quando o aluguel venceu. Eu precisava lembrá-lo de que nossa filha existia, de que estávamos nos afogando. O aquecedor no canto rangia e cuspia, lutando uma batalha perdida contra o frio de outubro que entrava pelas paredes finas do nosso apertado apartamento. Alice precisa de remédio. O aluguel vence amanhã. Você prometeu R$6.500 esta semana. Por favor, responda. Eu enviei, e logo em seguida, movida pelo desespero, mandei outra mensagem. Eu sei que você pegou aquele dinheiro do trabalho com os Castelli. Não me faça ligar para eles diretamente. Uma ameaça vazia. Eu não sabia nada sobre os empregadores de Miguel, além do nome que ele havia mencionado durante nossa última briga, quando jurou que ia ganhar muito dinheiro em um serviço para pessoas chamadas Castelli. Apenas mais uma promessa quebrada de um homem especialista em falhar. Eu larguei o celular e pressionei as palmas das mãos contra minhas têmporas, tentando afastar a dor de cabeça que se tornara minha companheira. A luz da sala piscou. Outro lembrete de que tudo na minha vida estava por um fio. Foi então que meu celular vibrou, uma resposta inesperada. Meu coração deu um salto e eu o peguei, quase o deixando cair no meio das almofadas. Mas, em vez das desculpas habituais de Miguel, 3 palavras apareceram na tela que me gelaram o sangue. Quem é este? Um número diferente. Não era o de Miguel. Na minha exaustão, eu havia tocado no contato errado, alguém cujo número eu nem reconhecia. Provavelmente um número que salvei em algum momento. Eu rapidamente digitei um pedido de desculpas. Desculpe. Pessoa errada. Por favor, ignore. A resposta veio imediata. Qual trabalho com os Castelli? Meu estômago se contorceu. Eu deveria ter deixado para lá, mas a exaustão havia corroído meu bom senso. Digitei. Nada. Meu ex trabalha para alguém com esse nome. Meu erro. E então, seu nome. Agora. O tom imperativo fez meus dedos pairarem incertos sobre a tela. Algo parecia errado. Perigoso até. Hesitei. Depois respondi. Foi só um engano. Sinto muito por incomodar. 3 pontos apareceram, desapareceram e reapareceram. Endereço? Não era uma pergunta. Minhas mãos começaram a tremer e eu larguei o celular sem responder. Lá fora, a chuva se intensificou, tamborilando nas janelas com nova urgência. Eu apertei meu casaco e fui verificar Alice, precisando do conforto de sua respiração tranquila. A febre dela havia cedido, finalmente. Pequenas bênçãos. Eu afastei os cachos úmidos de sua testa e ajustei a luz noturna de unicórnio, que lançava um brilho lilás suave em suas bochechas rosadas. De volta à sala, meu celular vibrou de novo. E de novo. E de novo. Eu me aproximei como se fosse morder, lendo as mensagens sem pegá-lo. Eu já sei quem você é, Sofia Almeida. Meu nome completo me encarava da tela. Eu não o havia dado. Rua do Riacho, 1422, apartamento 3B. Meu endereço. Minha respiração ficou presa na garganta. Sua filha está melhor?
O celular escorregou das minhas mãos subitamente dormentes, caindo no chão. Como eles poderiam saber sobre Alice? Sobre a doença dela? Eu o peguei de volta, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Minha mente corria através das possibilidades. Seria Miguel fazendo algum jogo retorcido? Eu havia me metido em algo perigoso? Meu ex sempre foi sigiloso sobre seu trabalho, mas eu havia presumido que era apenas mais uma de suas mentiras. Eu espiei pelas venezianas, meio esperando ver alguém me observando da rua. O asfalto encharcado refletia o brilho âmbar dos postes de luz. Vazio, exceto pelos carros estacionados. Eu estava sendo paranoica. Tinha que ser. Então eu vi. Uma Escalade preta, brilhando apesar da chuva, parando na calçada diretamente na frente do meu prédio. Os faróis se apagaram, mas o motor continuou ligado, a fumaça formando tendões fantasmagóricos no ar frio. Enquanto eu assistia, paralisada, outro veículo idêntico apareceu, estacionando atrás do primeiro, e depois outro vindo da direção oposta. Em poucos minutos, 5 SUVs pretos cercaram meu prédio, formando um perímetro sinistro. Meu celular vibrou em minha mão. Chegando. Não era uma pergunta ou um pedido, mas uma declaração de fato. Eu me afastei da janela, o coração martelando contra as costelas. A campainha da porta da frente do prédio não funcionava. Não funcionava há meses. Mas naquele momento, eu sabia que não faria diferença. O tipo de pessoa que poderia descobrir meu nome, meu endereço, a condição da minha filha em minutos após uma mensagem errada, não seria impedida por uma campainha quebrada. Eu considerei ligar para a polícia, mas o que eu diria? Que eu tinha acidentalmente enviado uma mensagem para alguém que agora sabia demais sobre mim? Que carros caros estavam estacionados legalmente em uma rua pública? Que eu tinha medo de uma ameaça que só existia na minha imaginação? Passos pesados ecoaram na escada, sem pressa, mas determinados. Olhei para a porta do meu apartamento, para sua tranca frágil e a fechadura barata. Parecia feita de papel. Os passos pararam do lado de fora da minha porta. O silêncio se estendeu por 3 batimentos cardíacos, depois 4. Nenhuma batida veio. Em vez disso, meu celular se iluminou com outra mensagem. Abra a porta, Sofia. Eu agarrei o celular contra o peito, recuando em direção ao quarto de Alice. Eu deveria acordá-la, escondê-la em algum lugar, mas onde? Estávamos no 3º andar, sem saída de incêndio, sem saída dos fundos. Uma batida suave finalmente veio, tão controlada e medida que de alguma forma me assustou mais do que um soco faria. Meu celular vibrou novamente. Eu não estou aqui para fazer mal a você ou a Alice, mas precisamos falar sobre Michael. Michael, não Miguel. Ninguém o chamava de Michael, exceto sua mãe. Contra todos os instintos que me gritavam para correr, eu me vi me movendo em direção à porta. O modo de sobrevivência havia sido ativado, e de alguma forma, eu sabia que o que esperava do outro lado não era algo de que eu pudesse fugir. Era melhor enfrentar de frente do que ser caçada. Minha mão pairou sobre a fechadura. Um giro, e eu ficaria cara a cara com qualquer pesadelo em que Miguel nos havia arrastado. Um giro, e tudo mudaria. Eu abri a porta. A luz do corredor o silhuetou, lançando seu rosto na sombra enquanto iluminava o meu. Eu só conseguia ver o contorno de ombros largos em um terno impecavelmente ajustado. O brilho sutil de um relógio caro, a subida e descida controladas de seu peito. Ele cheirava a cedro e couro e a algo metálico, como poder destilado em um perfume. Atrás dele estava outro homem, maior, com as mãos entrelaçadas à frente e olhos que nunca paravam de se mover, avaliando. O primeiro homem deu um passo à frente, o suficiente para a luz fraca do meu apartamento revelar suas feições. Maçãs do rosto afiadas,
um queixo forte escurecido pela barba por fazer e olhos tão intensamente azuis que pareciam me atravessar, calculando, medindo, vendo tudo. Sofia Almeida, ele disse, sua voz um grave que enviava sinais de alerta pela minha espinha. Não era uma pergunta, outra declaração de fato. Acredito que precisamos discutir sua relação com Michael Donovan. Eu agarrei a moldura da porta para me apoiar, meus joelhos ameaçando ceder. Quem é você? Seus lábios se curvaram em algo muito predatório para ser chamado de sorriso. Meu nome é Alessio Castelli, e seu ex-namorado roubou algo muito valioso da minha família. Naquele momento, percebi que minha mensagem desesperada não havia chegado apenas ao número errado, havia chegado à pessoa mais errada da cidade inteira. O homem que Miguel havia roubado, o homem cujo nome eu havia mencionado tão descuidadamente. E agora ele estava na minha porta, com carros pretos cercando meu prédio e homens que se moviam como sombras, tudo por causa de uma única mensagem equivocada que havia selado meu destino. Eu tentei fechar a porta, um gesto reflexivo e fútil. Sua mão se esticou, a palma da mão plana contra a madeira, impedindo-a com força sem esforço. Não a force a abrir mais, ele disse calmamente. Isso seria imprudente. Seus olhos passaram por mim, para o interior do apartamento. Sua filha está dormindo. Vamos mantê-la assim, não é? A menção de Alice por seus lábios gelou meu sangue. Uma coisa era ver o nome dela em uma mensagem. Outra completamente diferente era ouvir este homem perigoso reconhecer a presença dela a apenas alguns cômodos de distância. Eu não sei de nada sobre o que o Miguel fez. Eu sussurrei, odiando o tremor na minha voz. Nós estamos separados há quase um ano. Ele mal visita a Alice. O olhar de Alessio permaneceu fixo no meu, procurando por mentiras. No entanto, você sabe o suficiente para mencionar meu nome, para ameaçá-lo com ele. Foi só um nome que ele disse uma vez. Disse que estava fazendo um trabalho para alguém importante. Eu estava desesperada. Minha voz quebrou. Ele deve pensão. O aluguel vence. Eu estava blefando. Algo mudou em sua expressão. Não suavizou, exatamente, mas recalculou. O guarda-costas atrás dele recebeu uma ligação, murmurando respostas baixas demais para que eu ouvisse. Posso entrar? Alessio perguntou, embora não fosse realmente uma pergunta. A menos que você prefira ter essa conversa onde seus vizinhos possam ouvir. Como se invocada por suas palavras, uma porta no final do corredor se abriu. Dona Clara, a enfermeira aposentada que às vezes cuidava de Alice para mim, espiou para fora, seus olhos se arregalando com a visão de dois homens imponentes na minha porta. Está tudo bem, Sofia? Ela perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. Alessio se virou ligeiramente, oferecendo-lhe um sorriso que transformou toda a sua expressão. De repente charmoso, não ameaçador. Só trazendo alguns documentos do escritório para a Sofia. Desculpe incomodá-la tão tarde, senhora. Dona Clara hesitou, olhando de um para o outro. Eu forcei um sorriso. Está tudo bem, senhora Clara. Obrigada. Ela assentiu incerta antes de se retirar, o clique de sua fechadura ecoando no corredor. Documentos do escritório, eu disse friamente quando estávamos sozinhas novamente. É assim que você chama isso? Pareceu melhor do que seu ex me roubou e agora estou aqui para cobrar. Ele respondeu com a voz baixa. Agora, posso entrar? Eu prometo que você e Alice estarão mais seguras se cooperarem. A ameaça estava envolta em veludo, mas era inconfundível. Eu dei um passo para trás, permitindo que ele entrasse no meu pequeno apartamento. Sua presença imediatamente pareceu encolher o espaço, como se o ar em si abrisse caminho para ele. O guarda-costas permaneceu do lado de fora, posicionando-se ao lado da minha porta.
Antônio garantirá que não sejamos interrompidos, Alessio explicou, notando meu olhar para o homem que agora guardava meu apartamento. Ele examinou minha sala de estar, os móveis surrados, a cesta de roupas não dobradas, os brinquedos espalhados de Alice, com uma expressão ilegível. Diga-me o que o Miguel levou, eu disse, cruzando os braços sobre o peito, tentando recuperar algum controle em uma situação que estava fugindo do meu alcance. E por que você acha que eu saberia alguma coisa sobre isso? Alessio desabotoou o paletó, um gesto casual que, no entanto, me tornou extremamente consciente da arma que eu tinha certeza que ele carregava, e encontrou meus olhos com uma franqueza perturbadora. Michael Donovan não apenas tirou dinheiro de mim, Sofia. Ele pegou informações que poderiam levar pessoas a serem mortas, incluindo, potencialmente, sua própria filha. Minha filha não tem nada a ver com isso, eu disse, minha voz surpreendentemente firme, apesar do medo correndo por mim. Eu me posicionei entre Alessio e o corredor que levava ao quarto de Alice. Um gesto fútil contra alguém que claramente tinha recursos que eu não podia começar a compreender. Alessio permaneceu de pé, sua presença dominando minha pequena sala de estar. Receio que você esteja errada. No momento em que Michael decidiu me trair, todos conectados a ele se envolveram. Ele gesticulou em direção ao sofá. Sente-se, Sofia. Isso será mais fácil se nós dois estivermos confortáveis. Não havia nada de confortável nessa situação, mas eu me afundei no sofá mesmo assim, sentada na beirada, pronta para fugir, apesar de não ter para onde correr. Alessio não se juntou a mim. Em vez disso, ele se moveu para a janela, espiando pelas venezianas para a rua abaixo, onde seus homens esperavam em seus veículos. Michael trabalhou para mim por 3 anos, ele disse de costas para mim. Nada significativo, principalmente fazendo contagens e entregas. Ele não era importante o suficiente para saber muito sobre meus negócios. Ele se virou, me fixando com aqueles olhos azuis penetrantes. Até 6 semanas atrás, quando ele foi encarregado de entregar um pendrive contendo informações confidenciais. E ele o roubou. Não apenas roubou, eu completei, as peças se encaixando. Fez cópias, começou a oferecê-lo aos seus concorrentes. O maxilar de Alessio se apertou. Informações que poderiam desmantelar operações que levei décadas para construir, que poderiam fazer com que meus homens fossem presos ou mortos. Eu esfreguei minhas têmporas, uma nova onda de exaustão me atingindo. Isso soa exatamente como algo que o Miguel faria, sempre procurando a tacada fácil. Eu olhei para ele, mas eu não o vejo ou ouço dele há semanas, exceto por mensagens pedindo mais tempo para a pensão alimentícia. O que quer que ele tenha pegado, o que quer que ele esteja fazendo com isso, eu não faço parte disso. Alessio atravessou a sala em 2 passadas suaves, pegando uma foto emoldurada da minha estante. Ela mostrava eu e Alice no parque no último verão, o rosto dela borrado de sorvete, nós duas rindo. Seus dedos traçaram a borda da moldura com uma gentileza inesperada. Você tem uma filha linda, ele disse suavemente. Ela tem o seu sorriso. Um calafrio me percorreu com suas palavras, com a maneira como ele estudou a imagem de Alice. Por favor, não. Eu não estou a ameaçando, Sofia. Ele colocou a foto de volta cuidadosamente. Estou explicando por que você já está envolvida, quer tenha escolhido ou não. Michael colocou um alvo nas costas de vocês duas. O que você quer dizer? A informação que ele roubou não compromete apenas a mim. Ela compromete pessoas que me fazem parecer um santo em comparação. Ele se sentou na poltrona à minha frente, inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Agora, existem pelo menos 3 outras organizações caçando por ele, e por extensão, por qualquer um que possa levar a ele. Eu engoli em seco, minha garganta subitamente seca. Eu já te disse, eu não sei onde ele está.
Eu acredito em você. Sua resposta me surpreendeu. Mas eles não. E eles não perguntarão tão educadamente quanto eu. Uma risada histérica me escapou. Isso é educado? Cercar meu prédio com homens armados? Rastrear meu celular? Ameaçar a mim e a minha filha? Se eu quisesse te ameaçar, você saberia. Ele disse, com um tom de fato, em vez de ameaçador. Os carros lá fora não são apenas para te intimidar. Eles são um perímetro de segurança. E eu não toquei no seu celular. Seu ex-namorado me deu seu número há meses, listando você como contato de emergência. Eu olhei para ele, incrédula. Isso é impossível, ele não faria. Ele precisava fornecer um contato de família quando começou a trabalhar para mim. Disse que vocês ainda estavam em bons termos. A boca de Alessio se torceu, no que poderia ter sido diversão. Claramente, ele mentiu sobre isso também. Minha mente corria, tentando processar a nova informação. Miguel tinha me usado como seu contato de emergência para um trabalho com a máfia? O absurdo da situação teria sido cômico se não fosse tão aterrorizante. Quanto a saber sobre a doença de sua filha, Alessio continuou. Você tem pego prescrições na farmácia do Oeste. Meu negócio é dono daquele prédio. Eu me abracei mais forte, me sentindo exposta. Então o que você quer de mim? Se você acredita que eu não sei onde o Miguel está? Eu quero encontrá-lo antes que meus concorrentes o façam, e você vai me ajudar. Como eu posso fazer isso quando eu nem consigo fazer com que ele responda minhas mensagens? Porque você tem algo que ele quer. Alessio assentiu em direção ao corredor onde Alice dormia. A filha dele, a única coisa com a qual ele realmente se importa. Eu me levantei abruptamente, a fúria momentaneamente superando o medo. Você não vai usar minha filha como isca. Em um movimento fluido, Alessio se levantou para me encontrar, sua altura me forçando a inclinar a cabeça para manter contato visual. Estou lhe oferecendo proteção, Sofia, para vocês duas, porque acredite em mim quando digo que, se a Bratva o encontrar primeiro, eles não hesitarão em usar Alice para atraí-lo. E os métodos deles não serão tão humanos quanto os meus. A palavra Bratva pairou no ar entre nós. Máfia russa. Eu havia ouvido notícias suficientes para entender que a ameaça não era vazia. O que exatamente você está propondo? Eu perguntei, odiando como minha voz tremia. Você e Alice vêm comigo esta noite. Eu as levo para um local seguro. Você entra em contato com Michael. Diz a ele que precisa vê-lo urgentemente. Que Alice está perguntando por ele. Ele não virá apenas por isso. Então diga a ele o que funcionar. Que você está em apuros. Que Alice está pior. Que você encontrou algo dele que a polícia se interessaria. Alessio encolheu os ombros. Você sabe quais botões apertar melhor do que eu. E se eu recusar? Sua expressão endureceu. Então eu vou embora. Levo meus homens comigo. Removo a única proteção que está entre você e pessoas que usariam métodos muito mais persuasivos para conseguir o que querem. Meu olhar desviou para a janela, para os veículos pretos ainda esperando lá fora. Eles já não pareciam ameaçadores. Pareciam uma barreira contra algo pior. Eu preciso pensar, eu sussurrei. Você tem 5 minutos. Alessio se afastou, olhando para o relógio. Arrume o que você e Alice precisam para alguns dias. Nada mais. Como se por acaso, um choro suave veio do quarto de Alice. Mamãe. Os olhos de Alessio encontraram os meus. Vá até ela. Mas lembre-se, isso não é mais apenas sobre Michael. É sobre manter sua filha segura. Eu corri pelo corredor, meu coração batendo forte. Alice estava sentada na cama, seu coelhinho de pelúcia favorito agarrado ao peito, a testa brilhando de suor. Oi, meu amor, eu murmurei, sentando na beirada de sua cama e afastando os cachos úmidos de seu rosto. Como você está se sentindo? Minha garganta dói, ela disse com a voz rouca.
Quem está falando lá fora? Apenas um amigo da mamãe. Eu forcei um sorriso. Nós precisamos fazer uma viagem, ok? Apenas por alguns dias. Seus olhos se arregalaram. Tipo férias? Algo assim. Eu abri sua cômoda, pegando roupas com mãos trêmulas. Nós precisamos arrumar as coisas rápido. O papai vem? A esperança em sua voz me quebrou o coração. Apesar de tudo, ela ainda o amava, ainda perguntava por ele. Talvez, eu disse, sem saber mais o que dizer a ela. Vamos ver. Eu a ajudei a se vestir com uma calça jeans e um suéter, e arrumei uma pequena mochila com suas roupas essenciais, medicamentos e o Sr. Coelhinho. O tempo todo, eu senti como se estivesse me movendo em um sonho, ou em um pesadelo. Isso não podia estar acontecendo. Eu não podia estar arrumando as coisas da minha filha no meio da noite para ir com um homem que acabara de aparecer na minha porta. Um homem conectado a qualquer atividade criminosa em que Miguel havia se metido. Mas que escolha eu tinha? Quando saímos do quarto, Alessio estava falando calmamente em seu celular. Ele encerrou a ligação assim que nos viu, sua expressão se suavizando quase imperceptivelmente quando seu olhar pousou em Alice. Ela se escondeu meio atrás de mim, de repente tímida. Olá, Alice, ele disse, sua voz mais gentil do que eu a tinha ouvido até então. Ele se agachou até o nível dela. Meu nome é Alessio. Eu vou ajudar você e sua mãe por um tempinho. Alice o estudou com a curiosidade sem filtro que só as crianças possuem. Você é médico? A mamãe disse que eu ainda estou doente. Um sorriso passou por seus lábios. Não sou médico, mas eu conheço alguns muito bons que podem te ajudar a se sentir melhor. Ela pareceu considerar isso. Depois, assentiu solenemente. Ok. O Sr. Coelhinho pode vir também? Claro! Alessio se levantou, encontrando meus olhos por cima da cabeça de Alice. Você tem tudo? Eu levantei minha bolsa apressadamente arrumada. O suficiente para alguns dias. Ele assentiu uma vez. Depois falou em um fone de ouvido que eu não tinha notado antes. Estou descendo com elas agora. Deixe o carro pronto. O guarda-costas, Antônio, abriu a porta quando nos aproximamos. Alice se agarrou à minha mão, de repente apreensiva sobre deixar nosso apartamento no meio da noite. Eu não podia culpá-la. Cada passo parecia que eu estava andando cada vez mais fundo em areia movediça. Vai ficar tudo bem, eu sussurrei para ela, embora não tivesse razão para acreditar nisso. O corredor estava vazio enquanto descíamos as escadas. Alessio na frente, Antônio atrás de nós. Como parênteses, eu pensei histericamente. Ou guardas de prisão. Para onde estamos indo? Eu perguntei enquanto descíamos as escadas. Para um lugar seguro. Foi tudo o que Alessio disse. Lá fora, a chuva havia parado, deixando as ruas escorregadias e brilhando sob os postes de luz. Uma das escalades pretas estava parada diretamente na frente da entrada do prédio, seu motor um zumbido baixo e poderoso. Um motorista segurava a porta de trás aberta enquanto nos aproximávamos. Alice recuou ao ver o veículo imponente e os homens de rosto sério que o cercavam. Mamãe, estou com medo. Eu me agachei, olhando em seus olhos. É só um carro chique, bebê, como nos filmes. Nós vamos em uma aventura, lembra? Ela não parecia convencida, mas assentiu corajosamente. Eu a levantei para dentro do SUV e entrei depois dela, a acomodando no meu colo. O interior era todo de couro preto e luxo sutil, cheirando a perfume caro e a carro novo. Alessio deslizou para dentro ao nosso lado, a porta fechando com um baque sólido que soou final, irrevogável. Nos leve para casa, Vicente. Ele instruiu o motorista, que assentiu e saiu da calçada. Os outros SUVs se puseram em formação ao nosso redor. Um na frente, um atrás,
os outros se dispersando em direções diferentes. Casa? Eu questionei, a tensão se enrolando mais no meu peito. Minha residência, Alessio esclareceu. Ela tem a segurança mais alta de qualquer propriedade que eu possuo. Vocês estarão seguras lá até que a gente localize Michael. Alice já havia começado a cochilar no meu ombro, a exaustão e a doença a puxando de volta para o sono, apesar das circunstâncias estranhas. Eu invejei sua capacidade de escapar, mesmo que temporariamente. Isso é sequestro, eu disse suavemente, atenta à presença de Alice. Os olhos de Alessio brilharam na escuridão do carro. Isso é proteção. Se eu quisesse sequestrar você, você não teria tido tempo para arrumar as malas. A verdade de suas palavras me silenciou. Rodamos em silêncio tenso por vários minutos, os únicos sons sendo a respiração suave de Alice e o murmúrio ocasional do rádio do motorista. Eu ainda não entendo por que o Miguel roubaria de você, eu finalmente disse. Ele é desonesto, egoísta e não confiável. Mas ele não é estúpido. Ele deve ter sabido que você iria atrás dele. As pessoas tomam decisões ruins quando estão desesperadas, Alessio respondeu. Ou quando pensam que encontraram uma maneira de resolver todos os seus problemas de uma vez. O que havia naquele pendrive que vale tudo isso? Seu maxilar se apertou. Nomes, locais, registros financeiros. O suficiente para desmantelar redes que levaram gerações para serem construídas. Eu ajeitei Alice em uma posição mais confortável, seu peso ficando pesado contra mim. E você acha que ele vai simplesmente entregá-lo se eu pedir? Não. O olhar de Alessio era inabalável. Eu acho que ele virá correndo quando perceber que eu tenho você e a filha dele. E então ele não terá escolha a não ser devolver o que roubou. A fria e calculada voz dele me deu um arrepio. Você está nos usando como isca e afinal. Eu prefiro pensar nisso como alavancar os recursos disponíveis. Seus olhos caíram para a forma adormecida de Alice. Depois voltaram para mim. Mas sim, essencialmente. Eu me virei, observando as luzes da cidade se borrarem pelas janelas escuras. Estávamos indo em direção à parte mais rica da cidade, onde as ruas se tornavam mais largas e as casas ficavam recuadas da estrada, atrás de portões imponentes e gramados bem cuidados. Se algo acontecer com minha filha por causa disso, eu comecei. Nada vai acontecer com ela. Alessio me interrompeu, seu tom não deixando espaço para discussão. Você tem minha palavra. A palavra de um criminoso, eu murmurei. A palavra de um homem que entende o valor da família, ele rebateu. Mais do que seu ex-namorado jamais entendeu, ao que parece. Antes que eu pudesse responder, o SUV desacelerou, virando em uma entrada particular ladeada por pilares de pedra. Um portão de ferro forjado se abriu para nos admitir, fechando imediatamente atrás do nosso comboio. A entrada serpenteava por terrenos paisagísticos, antes de revelar uma mansão que se erguia contra o céu noturno. Tudo linhas limpas e ângulos modernos, vidro e pedra se unindo sem costura. Bem-vinda à minha casa, Sofia, Alessio disse enquanto o carro parava na entrada circular. Por enquanto, ela também é sua. Enquanto o motorista abria a porta e o ar fresco da noite entrava, eu segurei Alice mais perto, me perguntando no que eu havia nos metido e como jamais sairíamos. O interior da mansão de Alessio era exatamente o que eu esperava e nada do que eu havia imaginado. Tetos altos, pisos de mármore, obras de arte que provavelmente custavam mais do que minha vida inteira. Todas as armadilhas da riqueza que eu havia antecipado. Mas também havia uma elegância discreta, um calor que eu não esperava de um homem como ele. Nenhuma exibição chamativa de excesso, apenas luxo silencioso e confiante. Uma mulher na casa dos 60 anos com cabelo preto prateado e olhos afiados,
apareceu no hall de entrada assim que entramos. Sua postura era reta como uma régua. Suas roupas simples, mas claramente caras. Alessio, ela disse, seu sotaque leve, italiano, eu supus, envolvendo seu nome com afeto familiar. Seus olhos se moveram para mim, depois para Alice dormindo em meus braços. Eu preparei a suíte leste, como você pediu. Obrigado, Rosa. Alessio colocou uma mão brevemente em seu ombro. Esta é Sofia e sua filha Alice. Elas ficarão conosco por um tempo. A expressão de Rosa não revelou nada, mas eu me perguntei com que frequência Alessio trazia estranhos, reféns, para sua casa no meio da noite. A criança está doente? Ela perguntou, notando as bochechas coradas de Alice. Se recuperando de uma febre, eu respondi, ajeitando o peso de Alice. Ela estava ficando pesada, mas eu estava relutante em soltá-la naquele lugar desconhecido. Médico? Dr. Marques estará aqui pela manhã, Alessio me disse. Até então, Rosa as levará para os seus quartos e as acomodará. Venha, Rosa disse, já virando-se para uma grande escadaria. A pequena precisa de um descanso adequado. Eu hesitei, olhando de volta para Alessio. E depois? Nós apenas esperamos aqui enquanto você caça o Miguel? Nós discutiremos os próximos passos pela manhã. Seu tom deixou claro que a conversa havia terminado por enquanto. Tente descansar um pouco, Sofia. Você está segura aqui. Segura. A palavra parecia vazia. Eu nunca estive menos segura em minha vida, presa entre um criminoso implacável e quaisquer forças que estivessem caçando o que Miguel havia roubado. Mas meus braços doíam de carregar Alice, e a exaustão puxava cada célula do meu corpo. O que viesse a seguir teria que esperar até amanhã. Eu segui as escadas de Rosa, por um corredor ladeado pelo que pareciam ser obras de arte originais, e em uma suíte que era maior que o meu apartamento inteiro. Uma espaçosa sala de estar se abria para um quarto com uma cama king size, coberta por lençóis luxuosos. Através de outra porta, vislumbrei um segundo quarto, menor, mas igualmente elegante. Para a pequena, Rosa explicou, percebendo meu olhar. Embora talvez esta noite ela fique com você, sim? Sim, eu concordei, deitando suavemente Alice na cama principal. Ela se mexeu, mas não acordou, se enroscando no Sr. Coelhinho com um suspiro suave. Rosa desapareceu no que acabou sendo um banheiro enorme, retornando com um pano fresco que me entregou. Para a febre dela, há pijamas limpos na cômoda. Podem ser grandes, mas servirão para esta noite. Amanhã, podemos providenciar roupas mais adequadas. Eu pressionei o pano na testa de Alice, me perguntando quantas vezes aquela mulher havia cuidado dos convidados de Alessio. Obrigada? Rosa assentiu, seus olhos afiados me avaliando. Há comida na pequena geladeira se você estiver com fome. O café da manhã é às 8, mas para a criança, podemos preparar algo mais cedo se precisar. Isso é tudo muito complacente para um sequestro, eu disse, incapaz de conter a amargura na minha voz. A expressão de Rosa não mudou. O Sr. Castelli não sequestra mulheres e crianças. O que quer que as tenha trazido aqui, vocês são convidadas nesta casa, minha casa, tanto quanto a dele. Ela se moveu em direção à porta. Descanse agora. Amanhã chega rápido. Depois que ela saiu, eu explorei nossa jaula dourada. A suíte era luxuosa em cada detalhe. Lençóis de algodão egípcio, toalhas macias, produtos de higiene pessoal que provavelmente custavam mais do que meu orçamento mensal de supermercado. As janelas davam para terrenos paisagísticos iluminados por uma iluminação sutil. E além deles, um muro alto coberto pelo que eu suspeitava ser segurança. Não havia como escapar por ali. Eu troquei Alice por um pijama de seda que a engolia. Depois encontrei uma camiseta para mim na cômoda. Minhas próprias roupas
Pareciam sujas depois do estresse da noite, mas eu estava exausta demais para tomar banho. Eu me enrolei ao lado de Alice na cama enorme, ouvindo sua respiração, tentando acalmar o pânico que ameaçava me sobrecarregar agora que estávamos sozinhas. O que aconteceria quando Alessio encontrasse Miguel? O que ele faria com ele? E o que aconteceria conosco depois? Eu não conseguia imaginar que ele simplesmente nos deixaria ir. Não quando tínhamos visto seu rosto, sua casa, sabíamos sobre o que Miguel havia roubado. Pessoas como Alessio Castelli não deixavam pontas soltas. O sono veio em surtos intermitentes, interrompido por pesadelos de carros pretos e homens com olhos frios. Quando a luz da manhã finalmente se infiltrou pelas cortinas, eu senti como se não tivesse dormido nada. Alice acordou de bom humor. Sua febre havia desaparecido, embora uma leve tosse permanecesse. Ela explorou nossa suíte com olhos arregalados de admiração, tocando nas cortinas de veludo e pulando experimentalmente no sofá macio. "Isso é um hotel, mamãe?" ela perguntou, espiando no banheiro de mármore com sua banheira embutida e chuveiro de efeito cascata. "Mais ou menos." Eu evitei responder, sem saber como explicar nossa situação em termos que uma criança de 4 anos pudesse entender. "É a casa do Sr. Alessio. Nós vamos ficar aqui por um tempinho." "É bonita?" ela declarou. Depois franziu a testa. "Mas eu não trouxe minha luz noturna de Frozen." "Tenho certeza que podemos encontrar algo." Eu a tranquilizei, aliviada por essa ser a sua maior preocupação. "Vamos nos vestir, ok? O café da manhã deve estar chegando." Nós tínhamos acabado de nos vestir com as roupas de nossas malas arrumadas apressadamente quando uma batida na porta veio. Eu me encolhi, depois chamei. "Entre." Era Rosa, carregando uma bandeja cheia de frutas, doces e uma pequena panela do que cheirava a chocolate quente. "Para a pequena," ela explicou. "O Sr. Castelli pensou que ela poderia preferir comer aqui, em cima, esta manhã, enquanto você fala com o médico." Meus pelos se arrepiaram instantaneamente. "Eu não vou deixar a Alice com estranhos." Rosa colocou a bandeja em uma mesa perto da janela. "O médico está aqui para vê-la, não você. E eu ficarei com ela enquanto você fala com o Sr. Castelli. Ele está esperando por você no escritório." "Eu não vou a lugar nenhum sem a minha filha," eu insisti. A expressão de Rosa suavizou ligeiramente. "Sofia, se o Sr. Castelli quisesse separá-la de sua filha, ele não precisaria da minha ajuda para isso. Ele respeita que você é uma mãe protegendo sua bambina. Mas há assuntos que ele deseja discutir que não são para os ouvidos de uma criança." Eu olhei para Alice, que já estava de olho nos croissants de chocolate na bandeja, com interesse inconfundível. "Quem é o médico?" "Dr. Marques é o médico pessoal do Sr. Castelli. Ele trata a família do Sr. Castelli e seus funcionários mais valiosos." Rosa serviu uma pequena xícara de chocolate quente. "Ele é muito bom com crianças." Como se chamado por suas palavras, outra batida veio, e um homem entrou após a confirmação de Rosa. Ele era de meia idade, com olhos gentis atrás de óculos de aros de metal e um sorriso amável que imediatamente me deixou mais à vontade. "Você deve ser Sofia," ele disse, seu sotaque vagamente do leste europeu. "E esta deve ser Alice. Eu sou o Dr. Marques." Ele colocou sua bolsa médica em uma mesa próxima. "Eu soube que você teve febre, mocinha." Alice assentiu solenemente, já se aquecendo com sua maneira de avô. "Minha garganta também dói." "Bem, vamos dar uma olhada então?" Ele olhou para mim. "Com sua permissão, é claro." Eu hesitei. Dividida entre ficar com Alice e descobrir o que Alessio queria, Rosa pareceu sentir minha indecisão. "O Sr. Castelli foi bastante insistente," ela disse calmamente. "Isso diz respeito ao seu ex-marido." Meu estômago se contorceu. Eles já haviam encontrado Miguel? 15 minutos,
Eu disse a ela. Então eu voltarei. Não importa o que o Alessio queira discutir. O Dr. Marques já havia envolvido Alice em uma conversa sobre o Sr. Coelhinho, tirando-a de sua timidez com facilidade. Eu beijei o topo da cabeça dela. Eu já volto, bebê. O Dr. Marques vai verificar sua garganta e Rosa vai ficar com você. Posso tomar chocolate quente? Alice perguntou, já distraída com a promessa de um deleite que raramente recebia em casa. Claro, eu disse, conseguindo sorrir. Seja boazinha, ok? Eu segui as direções de Rosa pelo corredor, tentando memorizar o layout da casa, um hábito nascido de anos, assistindo a programas de crime que agora parecia estranhamente relevante. O escritório ficava no andar principal, um espaço masculino de couro, madeira escura e estantes do chão ao teto. Alessio estava perto de uma janela, falando ao telefone em um italiano rápido. Ele estava vestido mais casualmente hoje, jeans escuros e um suéter cinza, que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal, mas menos intimidador do que o terno da noite anterior. Ele encerrou a ligação assim que eu entrei, deslizando o celular para o bolso. Sofia, confio que você dormiu bem? Tão bem quanto se pode esperar quando se é realocada à força no meio da noite. Eu respondi, cruzando os braços sobre o peito. Rosa disse que você tem notícias sobre o Miguel. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma das poltronas de couro, posicionadas em frente a uma grande mesa. Eu permaneci de pé. Eu disse a Rosa 15 minutos. O que quer que você tenha a dizer, diga rapidamente. Algo como respeito brilhou em seus olhos. Muito bem. Meus homens localizaram o apartamento de Michael esta manhã. E? Ele não estava lá, mas estava claro que ele saiu com pressa, recentemente também, nas últimas 24 horas. Alessio se moveu para trás de sua mesa, abrindo uma pasta. Nós encontramos isso. Ele deslizou várias fotografias sobre a mesa. Eu me aproximei cautelosamente e olhei para imagens de Alice, no parque, do lado de fora de sua pré-escola, brincando no pequeno pátio do nosso prédio de apartamentos. Em algumas, eu estava com ela. Em outras, ela estava sozinha. O que é isso? Eu sussurrei, meu sangue gelando. Michael tem estado observando você, ou mandando que vocês fossem observadas. A voz de Alessio era tensa com raiva contida. Isso estava preso a uma parede no apartamento dele. Junto com isso, mais fotos se juntaram ao primeiro conjunto. Estas de homens que eu não reconhecia. De meia idade com rostos severos, vestidos com roupas caras. Um foi pego no meio de uma conversa com o que pareciam ser guarda-costas. Outro estava entrando em um restaurante. Viktor Petrov e Nikolai Baranov. Alessio os identificou. Membros de alto escalão da organização russa que eu mencionei. As mesmas pessoas que gostariam muito de adquirir o que Michael roubou. Eu afundei na cadeira, minhas pernas subitamente incapazes de me sustentar. Eu não entendo. Por que Miguel teria fotos da Alice? Desses homens? Porque ele está planejando algo. Alessio sentou na borda de sua mesa, mais perto de mim do que eu me sentia confortável. Algo que envolve usar a filha dele como alavanca, ou possivelmente como distração. Isso é insano. Miguel é egoísta e irresponsável, mas ele não colocaria a Alice em perigo. Não faria? O olhar de Alessio era penetrante. O homem que abandonou a filha doente, que não proveu sustento, que envolveu o seu nome com algumas das pessoas mais perigosas desta cidade. Dito dessa forma, era mais difícil defender o caráter de Miguel. Ainda assim, usar Alice como parte de qualquer esquema que ele estivesse planejando parecia estar além até de sua falência moral. Há mais, Alessio continuou. Nós encontramos isso. Ele me entregou uma pequena mochila rosa.
a favorita de Alice, aquela com unicórnios que ela havia superado no ano passado. Eu a abri com as mãos trêmulas. Dentro estava o passaporte dela, que eu pensei que ainda estivesse na gaveta da minha escrivaninha em casa. Uma muda de roupa, seu livro favorito, e um envelope contendo vários milhares de dólares em dinheiro. Ele estava planejando levá-la. Eu sussurrei, a realidade desabando sobre mim. Ele ia sequestrar nossa filha. Aparentemente, sim. A voz de Alessio havia suavizado. Eu acredito que Michael pretendia usar o que ele roubou de mim para negociar uma passagem segura para fora do país. E ele planejou levar Alice com ele, ou por algum instinto paternal equivocado, ou porque ele sabia que ter a filha dele tornaria mais difícil para mim eliminá-lo. Lágrimas arderam atrás dos meus olhos. Todo esse tempo, eu estava tentando fazer com que Miguel se envolvesse mais na vida de Alice. E agora, eu descobria que ele estava nos observando, planejando levá-la. A traição doeu mais fundo do que eu pensei ser possível. Como eu sei que você não plantou isso? Eu exigi, me agarrando a um último recurso. Talvez isso seja apenas uma armação elaborada para me fazer ajudá-lo. Com que finalidade? Alessio perguntou razoavelmente. Eu poderia ter forçado sua cooperação ontem à noite. Eu não preciso de enganos elaborados. Ele estava certo, o que apenas tornava a verdade mais devastadora. Eu pressionei as mãos no meu rosto, tentando controlar as emoções que ameaçavam me sobrecarregar. O que acontece agora? Eu finalmente perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Agora nós seguimos em frente com nosso plano original, mas com alguns ajustes. Alessio retornou à sua cadeira atrás da mesa. Você vai entrar em contato com Michael. Diga a ele que você sabe o que ele está planejando, que você encontrou o passaporte de Alice faltando na sua gaveta. Diga a ele que se ele quiser ver a filha dele, ele precisa se encontrar com você. E então você estará esperando para pegá-lo. Eu completei. Sim, mas agora há uma complicação adicional. Alessio uniu os dedos. Se Michael estava monitorando seu apartamento, ele já deve saber que você se foi. E se ele estiver desesperado o suficiente, ele pode fazer contato com Petrov ou Baranov. Você acha que ele venderia suas informações para esses russos? Eu acho que um homem que usaria sua filha de 4 anos como escudo humano é capaz de qualquer coisa. A expressão de Alessio era sombria. É por isso que precisamos agir rapidamente. Eu pensei em Alice lá em cima com o médico, felizmente alheia ao perigo que a cercava. Eu quero garantias. Eu disse de repente. Se eu te ajudar a encontrar Miguel, eu quero sua palavra de que Alice e eu sairemos dessa em segurança. Novas identidades, se necessário. Dinheiro suficiente para começar de novo em algum lugar onde Miguel nunca possa nos encontrar. Alessio me estudou com um novo interesse. Você está negociando comigo agora. Eu sou uma mãe protegendo sua filha. Eu rebati, jogando as palavras de Rosa de volta para ele. Não foi isso que você disse que respeitava? Um sorriso puxou o canto de sua boca. De fato. Ele considerou por um momento, depois assentiu. Ajude-me a recuperar o que foi roubado, e eu garantirei que você e Alice desapareçam tão completamente que nem Michael, nem ninguém mais jamais as encontrará, a menos que você deseje ser encontrada. Eu vou precisar disso por escrito. Agora, ele sorriu de verdade, uma expressão genuína que transformou suas feições. Um contrato com um criminoso? Não tenho certeza de que isso se sustentaria em um tribunal, Sofia. Talvez não, mas mostraria boa fé. Muito bem. Ele puxou uma folha de papel de uma gaveta, escreveu várias linhas com uma caligrafia elegante e a assinou com um floreio antes de deslizá-la para mim. Satisfeita? Eu examinei o documento,
Uma simples promessa de fornecer novas identidades e apoio financeiro em troca da minha assistência na recuperação de sua propriedade. Era provavelmente sem valor, legalmente, como ele havia apontado. Mas algo me dizia que Alessio Castelli era um homem que levava suas assinaturas a sério. Eu vou precisar de um celular, eu disse, dobrando o papel e o guardando no bolso. Use o meu. Ele me ofereceu seu smartphone elegante. Não pode ser rastreado até você. Eu o peguei, meus dedos tocando os dele momentaneamente. Um choque inesperado me percorreu com o contato. Não medo. Algo mais que eu não queria examinar muito de perto. Eu disquei o número de Miguel de memória, meio esperando que fosse direto para a caixa postal, como havia acontecido tantas vezes antes. Em vez disso, ele atendeu no segundo toque. Quem é? Sua voz estava tensa, cautelosa. Sou eu disse, observando o rosto de Alessio enquanto ele ouvia. Nós precisamos conversar, Miguel. Agora. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Por um momento, eu pensei que Miguel tinha desligado. Sofia! Sua voz era apenas um sussurro. De onde você está ligando? Este não é o seu número. Eu estou pegando um celular emprestado, eu disse, tentando manter minha voz firme, apesar da raiva e do medo que me envolviam. O meu está indisponível no momento. Você está bem? E a Alice? Não. Eu o cortei, minha voz endurecendo. Não finja que se importa com a Alice agora. Eu encontrei o passaporte dela faltando na minha gaveta, Miguel. E aquela mochila rosa de unicórnio que ela superou no ano passado, aquela que você insistiu em guardar, eu sei o que você estava planejando. Outro silêncio, este mais pesado. Ao meu lado, a expressão de Alessio permaneceu impassível, mas eu podia sentir a intensidade irradiando dele enquanto ele ouvia. Não é o que você pensa, Miguel finalmente disse, sua voz assumindo aquele tom manhoso que eu conhecia muito bem, aquele que ele usava quando era pego em uma mentira. Eu estava apenas me preparando para caso. Para caso o quê? Caso você precisasse sequestrar nossa filha e fugir do país? Minha mão apertou o celular tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos. Você estava planejando usá-la como um escudo contra as pessoas que você roubou? A respiração ofegante de Miguel me disse que eu havia atingido um ponto sensível. Com quem você tem falado? Não importa. O que importa é que eu sei o que você fez, e eu sei que você tem nos observado. Aquelas fotos no seu apartamento, você as tirou sozinho? Ou você contratou alguém para perseguir sua própria filha? Sofia, me escute. A voz de Miguel ficou mais baixa, urgente. Você não entende o que está acontecendo. Essas pessoas, elas são perigosas. Quais pessoas, Miguel? Os Castelli? Ou os russos para quem você está tentando vender? Eu encontrei o olhar de Alessio enquanto mencionava o nome dele e vi seus olhos se estreitarem ligeiramente. Como você... Miguel se interrompeu. Onde você está agora? Diga-me exatamente onde você e Alice estão. Em algum lugar seguro, eu respondi, a ironia da afirmação não me escapando. Mais seguro do que nós estávamos com você nos observando, planejando sabe-se lá o quê. Você não sabe com quem está lidando, Miguel sibilou. O que quer que eles tenham te dito, eu interrompi. Eu sei exatamente com quem estou lidando, com todos eles. E agora você é o que eu menos confio. Alessio estendeu a mão, gesticulando para o celular. Eu hesitei, depois balancei a cabeça ligeiramente. Esta era a minha conversa para controlar. Eu quero ver a Alice, Miguel disse de repente. Eu preciso ter certeza de que ela está bem. Por quê? Para que você possa terminar o que começou. Levá-la de mim? Minha voz falhou, apesar dos meus esforços para permanecer calma. Não, Sofia, por favor. É complicado. Eu fiz algo. Eu cometi um erro.
Mas tudo o que eu fiz foi para proteger vocês duas. O desespero em sua voz quase soou genuíno. Quase. Prove. Eu o desafiei. Se você realmente quer nos proteger, então se encontre comigo, cara a cara. Traga o que quer que você tenha levado e nós vamos resolver isso juntos. Alessio assentiu em aprovação, seus olhos nunca deixando meu rosto. Eu não posso fazer isso, Miguel respondeu. É muito perigoso. Eles estão me observando, Sofia. Provavelmente observando você também. Ótimo. Então eu vou para a polícia. Eu vou contar tudo. Sobre as fotos, o passaporte, a mochila, sobre seus novos empregadores. Eu arrisquei um blefe calculado. Tenho certeza de que eles também se interessariam muito pelo que está nesse pendrive. Você não o tem, Miguel disse rapidamente, confirmando o que Alessio havia me dito. Você está blefando. Estou. Você deixou cópias no seu apartamento, Miguel. Não muito esperto. Outra improvisação, mas pela maneira como a respiração de Miguel mudou, ela acertou em cheio. Não vá à polícia, ele disse depois de um momento. Você não tem ideia do que estaria começando. Então se encontre comigo, esta noite. Eu olhei para Alessio, que moveu a boca silenciosamente com um endereço. Há uma cafeteria na Avenida Beira-Rio. A cafeteria Beija-Flor. 8 horas. É muito público. Exato. Eu não sou estúpida, Miguel. Lugar público ou nada. Outra longa pausa. Eu quase podia ouvi-lo pesando suas opções, tentando determinar se isso era uma armadilha. O que, é claro, era. Tudo bem, ele finalmente concordou. 8 horas. Mas só você. Nada de Alice. Claro que não. Ao contrário de você, eu não coloco nossa filha em perigo. Eu não consegui conter a amargura na minha voz. Sofia, Ele parecia prestes a dizer algo mais. Então desistiu. Eu te vejo hoje à noite. A linha ficou muda. Eu devolvi o celular para Alessio, subitamente exausta pela troca. Muito bem, ele disse. Muito convincente. Não foi um ato. Eu respondi me levantando. Tudo o que eu disse a ele era verdade. Alessio se levantou também, movendo-se ao redor da mesa para ficar na minha frente. Você entende que ele não virá sozinho. Ele terá pessoas observando. Possivelmente até os homens de Petrov, se ele tiver feito contato com eles. Eu imaginei. Eu levantei o queixo. É por isso que eu também não vou. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Esse não foi o nosso acordo. Nosso acordo foi que eu te ajudaria a encontrar Miguel e a recuperar o que ele roubou. Eu acabei de providenciar isso para você. Eu cruzei os braços defensivamente. Eu não vou me colocar no meio do fogo cruzado do que quer que vá acontecer hoje à noite. Por um momento tenso, eu pensei que ele poderia insistir. Em vez disso, ele inclinou a cabeça em reconhecimento. Justo. Meus homens podem lidar com o ponto de encontro. Ele me estudou com renovado interesse. Você é mais esperta do que Michael lhe deu crédito. A maioria dos homens me subestima. Eu respondi, pensando em todas as vezes que Miguel havia dispensado minhas preocupações, minha inteligência, meus instintos. Eu não cometerei esse erro. A intensidade na voz de Alessio me deu um arrepio inesperado na espinha. Agora vamos verificar sua filha. O Dr. Marques já deve ter terminado. Encontramos Alice sentada de pernas cruzadas na cama. Uma xícara de chocolate quente agora vazia ao lado dela. Assistindo a desenhos animados em um tablet que eu não reconheci. O Dr. Marques estava arrumando sua bolsa médica enquanto Rosa arrumava a bandeja do café da manhã. Mamãe! O rosto de Alice se iluminou quando ela me viu. O Dr. Marques me deu um remédio que tem gosto de morango, e a Rosa disse que eu posso comer panquecas no almoço se eu quiser. Isso é maravilhoso, querida. Eu me sentei ao lado dela na cama, verificando sua testa automaticamente, fresca ao toque. Sua febre havia definitivamente desaparecido. Uma infecção de garganta leve,
O Dr. Marques me informou. Nada sério, mas eu prescrevi um antibiótico para garantir. Rosa tem o medicamento e as instruções. Ele sorriu para Alice. Ela é uma paciente muito corajosa. Obrigada, eu disse, genuinamente grata. O que quer que Alessio fosse, ele havia cumprido sua palavra sobre cuidar de Alice. Depois que o médico saiu, Alessio falou calmamente com Rosa em italiano. Ela assentiu e partiu, deixando nós três sozinhos na suíte. Alice, Alessio disse, sua voz mais gentil do que eu a tinha ouvido antes. Você gostaria de ver o jardim? Há uma fonte com peixes nela. Os olhos de Alice se arregalaram de excitação. Peixes de verdade? Eu posso alimentá-los? Claro. Ele olhou para mim em busca de permissão. Uma parte de mim queria recusar, para manter Alice o mais longe possível dele, mas a parte racional sabia que se ele quisesse machucá-la, ele já teria tido ampla oportunidade. E depois das revelações da noite anterior sobre Miguel, eu estava começando a reavaliar quem era a verdadeira ameaça. Ok, eu cedi, mas eu também vou. Os jardins eram ainda mais impressionantes à luz do dia. Terrenos meticulosamente cuidados se estendiam em direção ao muro de segurança que eu tinha notado da janela. Alice correu para a fonte, uma enorme criação de pedra com água caindo sobre vários andares, em uma ampla bacia onde carpas laranjas e brancas nadavam preguiçosamente. Rosa apareceu com um pequeno recipiente de comida de peixe, mostrando a Alice como polvilhá-la suavemente na superfície da água. As risadas de deleite da minha filha, enquanto os peixes se aglomeravam em direção à comida, soltaram algo apertado no meu peito. Apesar de tudo, ela estava feliz naquele momento, segura. Ela é resiliente, Alessio observou, parado ao meu lado, enquanto nós observávamos Alice. Como a mãe dela. Eu olhei para ele, tentando conciliar o homem perigoso que havia aparecido na minha porta na noite anterior, com o que havia arranjado um médico para tratar minha filha, que havia fornecido um refúgio seguro quando eu nem tinha percebido que precisávamos de um. O que acontece depois de hoje à noite? Eu perguntei calmamente, assumindo que você consiga o que quer do Miguel. Eu honro nosso acordo. Alessio manteve seus olhos em Alice. Novas identidades, segurança financeira, um novo começo em algum lugar onde Michael nunca possa encontrar vocês. E o Miguel? O que acontece com ele? A expressão de Alessio endureceu. Isso depende dele. Se ele cooperar totalmente, devolver tudo o que pegou, ele pode sobreviver a isso. E se ele não cooperar? Seu silêncio foi resposta suficiente. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter protestado. Em vez disso, senti um frio desapego enquanto pensava nas fotos no apartamento de Miguel. A mochila arrumada, o passaporte desaparecido, as evidências de sua disposição em usar nossa filha como um peão em seu jogo perigoso. Eu não quero saber, eu finalmente disse. O que quer que aconteça. Eu não quero detalhes. Alessio assentiu uma vez, aceitando meu consentimento tácito. O dia passou em um estranho limbo. Alice, alheia à atenção que a cercava, desfrutou do luxo da casa de Alessio. Os jardins, a televisão enorme, o chefe que preparava o que ela pedisse para o almoço. Eu a assisti florescer sob essa atenção, a culpa me roendo pela existência difícil que eu tinha provido em comparação com tudo isso. À medida que a noite se aproximava, Alessio desapareceu para se preparar para o encontro com Miguel. Eu coloquei Alice na cama cedo, exausta de sua doença e da excitação do dia. Ela adormeceu agarrada ao Sr. Coelhinho, sua respiração profunda e uniforme. Eu estava sentada na sala de estar da suíte, olhando para um livro que eu havia pegado das estantes, quando Alessio retornou.
Ele havia trocado de roupa, agora com um terno escuro e impecavelmente ajustado. O empresário havia desaparecido. O homem perigoso da noite anterior havia retornado. "É a hora", ele disse simplesmente. Eu larguei o livro. Seja cuidadoso. Miguel pode ser imprevisível quando é encurralado. Eu lidei com homens muito mais perigosos do que Michael Donovan. Ele fez uma pausa, depois acrescentou: "Mas eu aprecio sua preocupação." Eu não tinha certeza por que a havia expressado. Síndrome de Estocolmo, talvez. Ou simplesmente a percepção de que a sobrevivência de Alessio significava segurança para Alice e para mim. "Você vai..." Eu hesitei. "Você vai me avisar quando acabar?" "Claro." Ele se moveu em direção à porta, depois parou. "Tranque-a atrás de mim. Não a abra para ninguém, exceto para Rosa ou para mim. Entendeu?" Eu assenti, subitamente com medo de uma forma que eu não estava o dia todo. A realidade do que estava prestes a acontecer desabou sobre mim. Miguel confrontado por Alessio e seus homens, possivelmente por aqueles russos também. Sangue seria derramado hoje à noite. Talvez o de Miguel. "Alessio", eu chamei enquanto ele alcançava a porta. Ele se virou, uma sobrancelha levantada em questionamento. "Obrigada por proteger a Alice. O que quer que aconteça, obrigada por isso." Algo mudou em sua expressão. Uma suavização ao redor dos olhos. Um leve relaxamento de seu maxilar. Ele inclinou a cabeça em reconhecimento, então se foi. Eu tranquei a porta como instruído e retornei para a cabeceira da cama de Alice, observando-a dormir. Como havíamos chegado a isso? Abrigadas na casa de um criminoso, esperando para saber se o pai da minha filha sobreviveria à noite. A bizarra reviravolta do destino que me levou a enviar uma mensagem para o número errado. O número de Alessio. Parecia coincidência demais para ser apenas sorte. Quase como se alguma força cósmica tivesse intervindo para nos proteger dos planos de Miguel. Horas se passaram. Eu cochilei inquietamente na cadeira ao lado da cama de Alice, acordando com cada som distante. Já era depois da meia-noite, quando uma batida suave veio na porta da suíte. Eu rastejei para atender, o coração batendo forte. Alessio estava no corredor, seu paletó removido, o branco nítido de sua camisa contrastando com uma mancha escura em uma das mangas que eu me recusei a examinar de perto. "Acabou?" ele disse simplesmente. "Miguel?" eu perguntei, embora não tivesse certeza se queria a resposta. "Vivo, por enquanto." Sua expressão não revelou nada. Ele tem sido persuasivo sobre sua disposição de cooperar. O alívio me inundou, embora eu não tivesse certeza do porquê. Depois de tudo o que Miguel havia feito, talvez eu devesse ter desejado que ele estivesse morto, mas ele ainda era o pai de Alice, ainda o homem que eu uma vez amei o suficiente para ter uma filha. O pendrive? Recuperado, junto com todas as cópias. Alessio afrouxou a gravata. Um gesto estranhamente vulnerável de um homem que mantinha um controle tão rígido. "Você e Alice estão seguras agora." Dele, dos homens de Petrov. De tudo isso. "Então o que acontece agora?" eu perguntei, ecoando minha pergunta anterior. "Agora", Alessio disse, seus olhos azuis segurando os meus. "Nós honramos nosso acordo. Novas identidades já estão sendo providenciadas. A essa hora amanhã, Sofia e Alice Almeida não mais existirão." Eu assenti, aceitando essa realidade. "E depois disso, nós apenas desaparecemos?" "Isso seria o mais seguro", ele concordou. Então, mais hesitante. "A menos que você prefira um arranjo alternativo." "Um arranjo alternativo?" "Fique." A palavra pairou entre nós, inesperada e carregada de significado. Não como uma prisioneira ou uma convidada, mas como outra coisa. Eu olhei para ele, tentando ler a intenção por trás de sua oferta.
Por que você iria querer isso? Porque em 24 horas você demonstrou mais coragem, inteligência e lealdade do que a maioria das pessoas que eu conheci em toda a minha vida. Ele se aproximou, não me tocando, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando dele. Porque eu protejo o que é meu, Sofia, e eu me vejo relutante em deixar você ir. O possessividade em sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, despertou algo que eu pensei estar morto há muito tempo, depois de anos com a negligência e traição de Miguel. Uma sensação de ser verdadeiramente vista, valorizada. Eu não posso responder isso hoje à noite, eu disse honestamente. Muita coisa aconteceu. Eu preciso de tempo. Claro. Ele se afastou, a distância profissional restaurada. A oferta permanece aberta. Pense nisso. Eu assenti, não confiando em mim mesma para falar. Descanse um pouco, ele disse, virando-se para sair. Amanhã trará novos começos. O que quer que você decida. Depois que ele saiu, eu voltei para a cabeceira da cama de Alice, observando o suave subir e descer de seu peito. Novos começos. Uma vida livre da sombra de Miguel, da luta financeira, do medo constante que se tornara nossa normalidade sem que eu percebesse. Mas a que custo? Alinhar-nos com Alessio Castelli significava entrar em um mundo que eu só havia vislumbrado. Um mundo de poder, perigo e concessões morais. Eu poderia justificar essa escolha pela segurança que ela oferecia? Pela proteção daqueles olhos azuis penetrantes que haviam visto meu valor quando ninguém mais o havia visto? Alice se mexeu em seu sono, um pequeno sorriso brincando em seus lábios enquanto ela sonhava. O que quer que eu decidisse, seria por ela, para dar a ela a segurança e estabilidade que ela merecia, para garantir que ninguém jamais pudesse usá-la como um peão novamente. Enquanto o amanhecer despontava sobre os jardins da mansão, pintando o céu em tons de rosa e dourado, eu tomei minha decisão. Eu aceitaria a oferta de Alessio, não por medo ou gratidão, mas de um lugar de força. Eu entraria em seu mundo nos meus termos, com os olhos bem abertos. Uma mensagem de texto equivocada havia mudado tudo. Havia trazido um homem perigoso à minha porta. Carros pretos cercando minha casa. Mas nesse perigo, eu havia encontrado um santuário inesperado. E talvez com o tempo, algo mais. Eu enviei uma oração silenciosa de agradecimento por aquele erro fatídico, pelo número errado que me havia levado exatamente para onde eu precisava estar. O destino nos uniu de uma forma improvável. E agora, a decisão está nas suas mãos, leitor. Você acha que Sofia está fazendo a escolha certa? O que você faria no lugar dela? Deixe seus comentários abaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder o que acontece a seguir.